E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que atravessa, olha, 10 mil anos de história aqui no Brasil. É uma mistura de ciência, cultura e, claro, muita curiosidade. A nossa fonte para essa análise é o Almanaque do Pênis Brasileiro. E pode acreditar, a jornada vai ser bem surpreendente. Para começar, que tal uma pergunta? O que é que pode conectar uma arte rupestre de 10 mil anos de idade com o Brasil de hoje em dia? A resposta é um fascínio que atravessa milênios da experiência humana aqui no nosso território. Pois é, essa conexão é um fascínio cultural, uma curiosidade que nos acompanha desde os nossos ancestrais pré-históricos até, bom, as conversas e ansiedades do século XXI. Para a gente conseguir entender essa longa história, a gente organizou nossa conversa em 4 partes, ok? Vamos começar lá nas raízes antigas, depois a gente passa pela ciência, explora a cultura especificamente brasileira e termina nos mitos modernos. Então, vamos lá. Nossa jornada começa não na biologia, mas na arqueologia. E a primeira pista dessa história toda está gravada em rocha, bem aqui no Brasil. Em 2009, ali perto de Belo Horizonte, uma estudante chamada Mariana Inglês fez uma descoberta simplesmente incrível. Uma figura humana gravada na rocha que os pesquisadores, olha só, apelidaram carinhosamente de taradinho. Gente, são mais de 10 mil anos. Essa é a arte rupestre mais antiga de todas as Américas. A figura tem 30 centímetros de altura, mas o pênis dela tem 5. Se a gente fizesse uma escala para uma pessoa de 1,70 m, isso daria um membro de 28 centímetros. Claramente o tamanho aqui era uma mensagem, né? Talvez de poder ou de fertilidade. E como resumiu o antropólogo Walter Neves, esses temas de fertilidade e sexualidade são super recorrentes. Essa fixação não é nada nova, está literalmente gravada na nossa história mais antiga. Agora, da história antiga, a gente dá um salto direto para a ciência. Afinal de contas, o que é que os dados têm a dizer sobre o tamanho? E aí vem ela, talvez a pergunta mais comum de todas, fonte de tanta ansiedade e curiosidade. E a ciência brasileira tem uma resposta bem direta para isso. Um estudo que virou referência no Brasil, liderado pelo Dr. Cláudio Teloken, estabeleceu a média do pênis ereto em 14,31 centímetros. É um número, aliás, um pouquinho acima da média mundial, que fica nos 13,12 centímetros. Mas olha que interessante, o tamanho flácido não diz tudo. Como os pioneiros Masters e Johnson descobriram, a ereção é a grande equalizadora. O que isso quer dizer? Que membros menores tendem a crescer proporcionalmente mais, diminuindo as diferenças no final das contas. Além do mais, a ciência mostra que, para o prazer, a profundidade nem é o mais importante, já que as áreas mais sensíveis da vagina ficam logo na entrada. O crescimento também segue um padrão bem previsível. Dá para a gente comparar com objetos do dia a dia para ter uma ideia. Aos 2 anos, o tamanho médio parece um pendrive. Aos 10, um cartão de banco. Com 14, uma tesoura escolar. E quando atinge a maturidade, lá pelos 18 anos, se assemelha a um tubo de pasta de dente. Ok, deixando a ciência um pouco de lado, vamos mergulhar na nossa história cultural. E aqui no Brasil, ela envolve estátuas, imperadores e algumas histórias, olha, bem inesperadas. Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz em museu ou olhando praça? Ué? Por que as estátuas antigas têm pênis pequenos? A resposta vem lá da Grécia clássica. Para eles, um pênis menor e não ereto era um símbolo de intelecto, de autocontrole. Os grandes eram associados a bárbaros, a gente sem refinamento. E ao contrário do que os primeiros relatos europeus sugeriram, a nudez não era universal entre os povos originários, não. O estojo peniano, por exemplo, não era usado por vergonha, mas sim para proteção e também em algumas cerimônias. Acredite se quiser, mas a história brasileira tem a pé um dick pic ancestral. É sério, numa carta de 1830, o imperador Dom Pedro I reclamou com um amigo sobre dificuldades de ereção, e para ilustrar o problema, ele foi lá e fez um desenhinho de um pênis ereto na carta. E quem não se lembra do nome Braulio, né? Em 1995, uma campanha de sexo seguro do Ministério da Saúde, em que um ator conversava com o próprio pênis e o chamava assim, acabou viralizando, digamos assim. O nome pegou de um jeito que virou um apelido nacional para o órgão. E com isso, a gente chega nos dias de hoje, uma época em que a nossa percepção sobre o corpo é moldada por mitos modernos e por realidades que muitas vezes são bem distorcidas. E aqui a gente vê talvez a maior diferença de todas, entre a média real e o mundo da pornografia. A exigência de 17 centímetros ou mais nos filmes é, na verdade, por uma questão técnica, para ficar visível na câmera.
Só que isso criou um padrão completamente real que virou a principal referência para muita gente. Essa distorção de percepção alimenta uma coisa chamada síndrome do vestiário. É um fenômeno psicológico real, onde a perspectiva de olhar o próprio corpo de cima para baixo, somada à comparação, gera uma ansiedade que faz tudo parecer menor do que realmente é. E os dados mostram que essa obsessão com o tamanho é, de forma esmagadora, uma preocupação masculina. Para cada mulher que busca sobre o assunto, 170 homens fazem o mesmo. E o mais surpreendente é que 40% das mulheres relatam que, na verdade, gostariam que o pênis de seus parceiros fosse menor. E os famosos afrodisíacos? Bom, a ciência desmistifica a maioria. Ostras, ovos de codorna, pimenta, nada disso tem efeito comprovado na libido. O que a gente sente vem de outras coisas, como a energia da cafeína no guaraná ou a desinibição do álcool na catuaba. Mas a cultura também acha umas formas mais leves de lidar com o tema. O livro que a gente usou como base traz até uma receita de pênis de chocolate. É uma lembrancinha super popular em despedidas de solteira, o que mostra como o símbolo foi normalizado e integrado no nosso cotidiano de um jeito bem humorado. E assim a gente fecha a nossa análise. A gente passou de uma representação de 10 mil anos até um item de festa. Isso nos leva a refletir. No meio de toda essa carga simbólica de poder, de ansiedade, de cultura, será que a fixação no objeto físico não acaba nos distraindo de questões muito mais profundas sobre percepção, conexão e sobre a natureza humana? Fica aí a reflexão.